1º de maio de 2024. É impressionante como já se passaram 30 anos desde essa fatalidade que foi cometida por Ayrton Senna. Eu me lembro que eu tinha 14 anos na época, quando isso aconteceu. E o que se imaginava, o que se esperava é o seguinte: ele vai para um Williams mudado e ele vai ser tetracampeão. Isso não há dúvida. É isso que vai ocorrer. Não existia preocupação com Michael Schumacher, nem com Alain Prost, porque Alain Prost estava fora, Nigel Mansell estava fora. Era certamente caminho rumo ao tetracampeonato. Ninguém poderia imaginar que essa fatalidade poderia acontecer. Então esse vídeo é para explicar, contar um pouco da história de Senna. É óbvio que ele deixou fãs no mundo inteiro, que é um legado totalmente conhecido, mas não custa, né? Mais uma pessoa fazer uma homenagem. Talvez nesse vídeo venha alguma novidade, venha algo que as pessoas não tenham conhecimento. É o que eu vou tentar fazer aqui. Esse vídeo vai partir da carreira dele no ano de 1991. Ele entrou em 1984. Esse vídeo parte de uma carreira dele de 1991 até 1994. Vamos contar alguns detalhes, algumas novidades, alguns acontecimentos. E espero que vocês gostem desse vídeo. É meu primeiro vídeo. A edição não vai ser lá essas coisas, porque como é o primeiro vídeo, né? Serve de uma forma até de aprendizado para os próximos vídeos melhor, mas o intuito aqui é de prestar uma homenagem e tentar trazer alguma informação nova para os fãs do automobilismo, para os fãs de Senna. Espero que goste. Vamos lá então. Aí vem os dois, agora vai ser difícil, hein? Agora o Mansell vai. Eles vão dividir a curva, Senna olha de lado, vai o Mansell, eles vão, roda com roda. Veja bem, Reginaldo Leme é o cara que mais entende de Fórmula 1 na grande mídia brasileira. Se não for ele que entende, é um dos mais. Ele cobra a Fórmula 1, se eu não me engano, desde a década de 70. Ou seja, mais de 50 anos correndo na Fórmula 1. O que acontece nesse próximo vídeo aqui? Alguns críticos de Senna alegam o seguinte: ele ganhou os 3 títulos mundiais porque ele tinha o melhor carro. Então Reginaldo Leme prova que não. E como de fato, a Williams em 1991 tinha o melhor carro do grid. Mansell só não venceu esse campeonato porque ele era atrapalhado. Ele era veloz, né, isso é inquestionável, mas ele era atrapalhado e muitas vezes ele não entendia que uma corrida tem início, meio e fim. Ele era muito afobado. Então eu volto a dizer, em 91 Senna já não tinha o melhor carro. E no começo do campeonato, eu não vou colocar essa entrevista aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ele fala o seguinte: a Williams está tomando decisões que até o formato do carro deles, a aerodinâmica, é diferente. E a McLaren está estagnada. E realmente foi um dos títulos mais difíceis que Senna conquistou. Eu peguei aquele momento em que eles estavam quase se tocando. Foi assombroso. A reta de Barcelona na época era a maior reta da Fórmula 1, 1,1 km. Os dois lado a lado, um olhando pro outro. Tipo assim, cara, o que você vai fazer? O outro, e você? Né? Quem vai frear primeiro? Olha, ali era duro saber quem ia frear por último, viu? Agora o Mansell vai. Dois caras corajosos andando roda a roda. Ambos talentos excepcionais.
Vai o Mansell, eles vão, roda com roda, roda com roda, Mansell para fazer a ultrapassagem. Na temporada de 91, claramente a McLaren já não tinha um carro à altura da Williams, que para muita gente a Williams era imbatível. E nas mãos do Mansell era um espetáculo. Lá vem o Leão, Nigel Mansell vence o Grande Prêmio da Espanha. Para provar aquilo que o Reginaldo falou, é o seguinte. O Senna, se vencesse o Grande Prêmio da Espanha, ele seria campeão antecipado. O Mansell precisava vencer de qualquer forma para jogar isso para Suzuka. E depois seria na Austrália. O Mansell fez o dever de casa com o melhor carro e venceu com folga. Esse GP, que essa roda traseira dele, traseira direita, soltou, é o GP de Portugal. O que aconteceu aí? Ele não esperou o comando para sair. Se ele vence esse GP de Portugal, as coisas vão complicar muito para a Senna para vencer esse título de 91. Como eu disse, o Mansell era afoito. Repito, se vencesse esse GP, seria muito complicado para o Senna ter ganho o campeonato de 91. Porque o Mansell era aquele piloto arrojado, agressivo, extremamente corajoso, mas que também afobado. De bater no volante, de jogar fora o volante, né? Tudo acontecia com ele. Aí a rodada de Nigel Mansell, o Leão ficou de costas. Essa afobação, né, esse jeito dele, deu margem ao Ayrton, com mais inteligência, se aproveitar disso. O Mansell era leão mesmo. E às vezes passava do ponto. Como passou do ponto no tricampeonato do Ayrton. E o Mansell no curvão, passou reto Mansell! Passou reto Mansell! Acaba o campeonato mundial porque aí ele não consegue mais voltar! No momento que eu vi que o Mansell saiu da pista, eu vi pelo espelhinho, no momento que ele perdeu o controle do carro, eu vi que ele saiu, automaticamente o campeonato estava decidido. Bem, aqui está a pontuação do campeonato de 1991. Até o GP da Itália, Senna tinha 6 vitórias e 77 pontos. Mansell tinha 4 vitórias e 59 pontos. Era 18 pontos de diferença. Se ele vencesse o GP de Portugal, essa diferença diminui para 14 pontos. Ele venceu na Espanha e Senna ficou em quinto. Aí automaticamente essa diferença é para 6 pontos. Ele teria toda a condição de tranquilidade para fazer uma corrida no Japão com a cabeça. Porque faltaria Japão e Austrália, ou seja, a diferença era 6 pontos, mas tinha 20 pontos de jogo. Japão no circuito veloz, favorecia completamente a Williams. Austrália no circuito de rua travado, mas o Mansell tinha o melhor carro. Então ele foi muito afoito e ele acabou saindo da pista cedo. Saiu cedo, não me lembro da volta, mas ele saiu cedo. Então só não venceu o campeonato, como diz o Reginaldo, e eu concordo, porque ele era muito afoito. Volto a dizer, ele não entendia que a corrida tem um início, tem um meio e tem um fim. Isso é uma demonstração que era a suspensão da ativa da Williams, que eles iniciaram com esse modelo de suspensão em 1992. Essa demonstração é do carro de 93 do Prost, mas é a mesma coisa. Não interessava a ondulação da pista, a zebra, o carro continuava estável. O que se movia era a suspensão e as rodas, trazendo conforto e estabilidade para o piloto. Incrível, não? Aí você pode se perguntar se a suspensão ativa fazia diferença mesmo? Olha só esse vídeo de uma empresa chamada Bose, que ela tentou implementar isso nos carros de rua no começo dos anos 90. Olha só como se comporta o mesmo carro com suspensão e sem suspensão. Por que isso não vingou na época com a Bose? Porque cada roda tinha que adicionar 25 kg de peso, fora o custo que era altíssimo para colocar o carro como venda. Então era isso aí que Nigel Mansell em 92 e Prost em 93 tinha em mãos para pilotar o carro. Como eu disse, traz conforto e traz precisão para o piloto. Vamos acompanhar o vídeo.
Mais gardons le meilleur pour la fin. Vous avez bien vu, la voiture a sauté l'obstacle. C'est une prouesse technique pour la forme. Pas question de proposer ce genre de prestation qui ferait pourtant fureur sur les parkings le samedi soir, mais avouez que c'est bluffant. J'espère que, comme nous, vous avez apprécié le spectacle. Será que é de conhecimento de todos que Senna poderia ter ido para o Williams em 92 ao invés de 94? Eu acho que não. A história é a seguinte: Julian Jacobi, que foi empresário de Senna e Prost ao mesmo tempo, e atual empresário de Sérgio Pérez, no GP da Bélgica, se não me engano, em 1991, ele entregou 2 contratos para Senna. Ou você continua na McLaren ou vai para a Williams. Infelizmente, olha só que absurdo, Senna, por fidelidade à Honda, escolheu continuar na McLaren. Óbvio, o presidente da Honda ligou para ele e fez esse pedido. O curioso é que em 92 a Honda não estava mais na McLaren, quem estava era a Ford, 92, 93. Deixou Senna na mão, né? Sendo que ele poderia ter ido para o Williams, ser tetracampeão em 92 e pentacampeão em 93. Seria o segundo pentacampeão depois de Manuel Fangio. Absurdo, é lamentável, dá até tristeza saber de uma situação dessa. Que o rumo do tricampeão poderia ser outro, poderia estar vivo, poderia após isso ir para a Ferrari, outra equipe, ou continuar no Williams. Então isso serve até de lição para a gente. Surgiu uma proposta melhor nas nossas vidas, se apegue com Deus e vá. Olha só que montagem linda. Combinou o amarelo da Williams com o capacete dele. Esse amarelo é porque a Williams era patrocinada pela Camel, Cigarros Camel, que é camelo, né? Então é muito triste isso, né? Uma decisão que realmente trouxe um retrocesso para a vida dele. Mas são decisões, são escolhas e cada um sabe o que é melhor para si. Mas ele podia ter aceitado. A história seria outra. Bom, veja Ayrton Senna. Ayrton Senna já tirou o macacão e vai falar com o Luiz Fernando Lima. Vamos perguntar para o Ayrton Senna então agora, com a cabeça um pouco mais descansada talvez. O que aconteceu? Foi um problema de parte elétrica ou de combustível. Eles estão verificando, mas o motor começou a cortar muito já na largada. Depois da primeira para a segunda marcha o motor cortou. E dali pra frente começou a cortar nas retas, no meio das retas, e foi quando os outros carros começaram a chegar muito e me passaram. Depois voltava ao normal, depois ficava ruim de novo e eu fui me aguentando até quando deu, até onde deu, de repente não dava mais e eu tive que parar porque estava piorando e paciência, fica pra próxima. Você acha que você precisa fazer uma reformulação geral, uma conversa geral para fazer novos acertos nesse carro para Barcelona? Não, o que precisa é muito treino e identificar os problemas, porque fora esse problema que foi específico, a gente tem problemas de equilíbrio no carro que limita muito a performance. Então as Williams, eu quase nem as vi depois de 2 voltas. Com os outros carros eu consegui me aguentar, daria para segurar o 3º lugar, desde que o carro funcionasse até o final. Mas as Williams estão no outro planeta e pra gente lutar com eles, a gente vai ter que melhorar muito, não só a confiabilidade, mas a velocidade. Então vamos lá. A gente já sabe por que Senna não foi para Williams em 92 e por que não foi em 93. Novamente, Júlio Jacobi explica o seguinte. O Prost, ele estava em 1991 pela Ferrari. Ele criticou o carro da Ferrari com um termo como se o carro fosse um caminhão. E a Ferrari, opinião particular, é muito egoísta. Ela é muito centralizada na Itália, o idioma tem que ser italiano. Ela não se abre para o mundo, para ter engenheiro inglês, francês, alemão, enfim.
não gosta de ser criticado. Prost criticou isso publicamente, foi demitido. Ele tinha contrato para 92 e continuou recebendo 92 não trabalhando. Em 93 ele não tinha contrato. Prost, ele é francês. O melhor motor da época era o Renault, que equipava os Williams. A Elf era fornecedora de combustíveis e lubrificantes também da Williams, que também era francesa. Então, juntou o trio francês. Empresa de motor francesa, empresa de combustível e lubrificante francesa, Williams, por favor, retorna com Prost, que é francês. Foi isso que aconteceu. Com isso, Frank Williams, vamos dizer, se sentiu, entre aspas, intimidado e contratou Prost ao invés de contratar Senna. Houve algum ressentimento de Frank Williams por parte de Senna não ter aceito o ano anterior? Não consegui achar nada em relação a isso. E tudo indica que ele não ficou ressentido. Por quê? Quando ele contratou Prost, em 93, Prost deixou bem claro: eu não quero ele comigo. Prost tinha contrato para 2 anos, 93 e 94. E reitero, uma das cláusulas é o seguinte: não quero Senna correndo comigo na Williams. A prova que Frank não ficou com ressentimento é que Frank pressionou Prost para ter Senna ao lado dele. Ele falou o seguinte: não aceito, não é o que eu quero. Ele já teve experiência com Senna em 88 e 89 na mesma equipe. Prost era velho, se eu não me engano, Prost já tinha 40 anos ou mais. Não queria passar por isso de novo, ele estava certo. E ele tinha um contrato explícito que não queria Senna junto com ele. Então ele falou o seguinte: eu saio e ele vem para cá em 94. Então isso prova que realmente Frank não ficou ressentido por Senna não ter aceito o contrato em 92, e Frank queria ele em 94 junto com Prost, e Prost automaticamente em 93 já anunciou sua aposentadoria. Achei que a decisão do Prost foi sábia. Reitero, ele já estava velho, não precisava mais disso aí, né? E achei a decisão da Williams estranha, querer quebrar o contrato para ter Senna ao lado de Prost, mas ok. Então isso tudo é revelado por Julia Jacobi, que era empresário ao mesmo tempo de Senna e Prost. Interessante isso aí. FIA e seu presidente, Max Mosley, estavam dispostos a eliminar os auxílios eletrônicos da Fórmula 1, já que eles proporcionavam desequilíbrio técnico entre as equipes e, na visão dos torcedores, facilitavam demais a vida dos pilotos. Senna, inclusive, era um que se manifestava publicamente em favor das proibições. Então, em fevereiro de 93, um mês antes da campanha do Tetra de Prost sequer começar, a comissão da Fórmula 1 propôs um regulamento que bania todos estes recursos para 94. Porém, para a mudança
mudança ficar oficializada, seria necessário que todas as equipes estivessem de acordo, e algumas delas, sobretudo Williams e McLaren, eram contrárias à decisão. Desta forma, Mosley usou uma tática ousada para alcançar seu objetivo. No GP do Canadá, uma inspeção técnica dos comissários concluiu que 12 das 13 equipes do grid contavam com carros irregulares, descumprindo os seguintes artigos do regulamento técnico. O 3.7, que dizia que qualquer peça que influencie na aerodinâmica deve permanecer imóvel, e o 1.3 e 2.4, que afirmavam que o sistema de propulsão do carro deve estar no controle do piloto durante todo o momento. Ou seja, apenas a escuderia Itália, a pior do grid naquele ano, estaria dentro do regulamento. Todos os que tinham controle de tração, suspensão ativa ou outros recursos que regulavam a altura do carro eram considerados ilegais. Era uma cartada de Mosley. Se as equipes continuassem se recusando a assinar o regulamento de 94, ele continuaria considerando os carros como ilegais e obrigaria a eletrônica a ser removida já no GP da Alemanha, o que daria pouco mais de um mês para os engenheiros se adaptarem. Porém, se houvesse um acordo para as novas regras, a proibição seria válida somente para 94, e os carros poderiam ficar com os recursos eletrônicos até o fim de 93. E foi o que aconteceu. No dia 22 de julho, Williams e McLaren recuaram, concordaram com a mudança no regulamento e a eletrônica estava oficialmente banida para a temporada de 94. Então, esse aí é o Adrian Newey, que foi engenheiro da Williams no ano de 92 a 97. Não tem ninguém na Fórmula 1 que fez ou vai fazer carro mais vencedor igual a ele, né? Ele foi campeão pela Williams várias vezes, ele foi campeão pela McLaren várias vezes, ele foi campeão pela Red Bull várias vezes, né? Ele que fez o carro do Vettel, ele que fez o carro agora do Max Verstappen, fez o carro do Mika Hakkinen, enfim. Então o que acontece? Ele deixa claro que ele errou no carro de 94, que era suspensão passiva. Anteriormente era suspensão ativa, né, conforme mostrado aí, né, em vídeo anterior, foi banido e vieram com a suspensão passiva. Ele alega que ele errou. Ele deixou esse carro mais baixo do que deveria estar. Então isso foi um erro. O carro ficou arisco, o carro ficou nervoso. E isso também desmistifica aqueles que falam que a Williams era o melhor carro do grid. Não era. Ele deixa isso bem claro. Ele exalta as 3 pole positions que Senna fez nas 3 corridas, né, que ele competiu em 94. Ele também entrou no processo contra a acusação contra a Senna, só que ele foi absolvido. Eu particularmente entendo que o Patrick Head, que era cofundador da Williams, junto com Frank Williams, que era engenheiro e também projetista, que também foi inserido no processo, que também foi absolvido, teria mais culpa do que ele. Porque o Patrick Head é engenheiro, o Patrick Head também era projetista. O Patrick Head participou integralmente nesse carro da Williams em 94. Então, entre ele e o Adrian Newey, se tivesse que encontrar um culpado, eu entendo que é o Patrick Head, não o Adrian Newey. Esse carro de 94, na época não existia internet, a gente via mais a Rede Globo e lia muito a revista Veja. Isso é o que tinha de prestígio na época, enganação pura, né? Não vamos entrar nesse detalhe. Esse aí é o cofundador da Williams, Patrick Head, que eu falei agora há pouco. O carro de Senna, segundo a revista Veja, estava na altura de 2 moedas. Absurdo. Não porque ele fez o carro assim, mas porque Senna pediu para o carro ficar mais baixo. Quanto mais baixo, menos passagem de ar e o carro fica mais veloz. Porém, o carro ficava mais instável. Então, isso tudo ele deixa bem claro que ele errou no projeto do carro de 1994. Okay?
sun? What is the sun? No, it's in the kitchen. We never get out in the kitchen. You're not sun either. Why not? I'll be working. Oh, yeah. Working hard. I'm going. Just come say hello. I go to early. Very nice. See you in the morning. Essa aqui é uma das últimas entrevistas de Senna antes do GP de Imola. Se você reparar, olha o desconforto de Senna, o semblante dele, em falar do campeonato, em falar do carro dele. Agora olha a cara de orgulho e de tranquilidade de Schumacher, em saber que tinha um carro adulterado e que não ia perder corrida nenhuma do decorrer do campeonato. And I'm not so ambitious now to believe already I have won the World Championship. There's just 2 races gone. They were very good for us. They were very bad for Ayrton Senna. But there's another 14 races to come, and this is what I see in the moment. We are here in this 3rd round at the European season, starting now, starting from 0. So basically our championship starts here, 14 races, not 16. And it's not a comfortable position to be in, but that's the reality, and the team is conscious about the challenge we have to make to recover the ground over Benetton, as well the technical development that we must be able to do to improve our car performance. For me, the satisfying feeling is that we had this already last year. The team has done in strategies fantastic last year, in pit stop fantastic last year, and the fantastic feeling is that we kept this and we even developed this, and the team is doing so well, and that's, as I said, I see from every corner doing 100%, and that makes me so excited. We have some problems, but I think we have a good car, and I think we have a good engine too. We just have to work on these problems at this moment, which the team is doing, and for that we have some modifications here at the Imola, which we shall be trying the next 2 days, hoping to improve part of the difficulties we have found so far. A lot of people here who should know better are saying, yes, Benetton won in Brazil, and yes, Benetton and Ford together won in Japan, but now we're at a power circuit. The Williams with the Renault engine is going to blow them away. What do you have to say to that? I think that is the thing I said in the beginning. I have this feeling that the power advantage of the Renault Williams will be much more the point here than it was in Aida, for sure. And I think they have the best chance now here to win this race, closing the gap and for the whole season. Para você que não acompanhou o campeonato de 94, esse aqui é do carro de Schumacher. Olha como esse carro está no chão, treme a pouco. Observe quando ele vai fazer as curvas, ele é mais tranquilo. O volante, a mão dele, a batida do capacete, é tudo mais tranquilo que os outros carros. E você pode estar se perguntando, não estou vendo nada de tranquilo. No próximo vídeo eu vou mostrar um comparativo da Ferrari de Berger e Nicola Larini. Tá difícil achar vídeo dessa corrida de 94, ok? Esse carro, ele tinha, a FIA fez vista grossa. Esse carro ele poderia largar em segundo ou terceiro, ele pulava para primeiro, só ele já comprovava um controle de tração. Ele tinha também o controle de largada e ele abastecia mais rápido, porque a Benetton retirou o filtro que abastecia o combustível no carro. Só foram descobrir isso quando o carro do pai de Max Verstappen pegou fogo. Aí descobriram que é por causa da retirada do filtro que esse carro pegou fogo. Enfim, um carro totalmente regular, mas que a FIA fez vista grossa. E não puniu Schumacher nem Benetton. Um campeonato ridículo, podre. That's quicker than Senna.
But can he get through the chicane cleanly? Yes, he has. Didn't use, in fact, used hardly any curb on the exit. Much better drive out of the chicane now. Can he avoid a wheel lock up into the first part of Ravazza? Looks good now, the second part. And important to get out of here cleanly. Up to fifth gear, about 160 miles an hour. Just touch the brakes, flick right, flick left. Down all the way into second gear. And here's where you can throw it all away. But again, a clean, economical exit off the chicane ought to be quicker. 22.680, and that is an improvement for, no, not an improvement, for Gerhard Berger. Touring Car Championship Racing with his four-wheel drive V6 Alfa Romeo. Very high-tech car indeed, and it enjoys all the electronic gadgetry that is now forbidden in Formula One. Well, Larini is on a very quick lap, if that time was right, John, but I doubt whether it was. Nicola Larini going through the chicane. That's probably more like it. And Larini currently in fifth. This is his very first flying lap, and the clock stops at 1:23.006, and that's only 0.2 of a second slower than Larini did yesterday. And in fact, as he goes past us, we can hear him backing off. So good opening lap. Eu vou tentar resumir aqui, isso é um dos capítulos do livro, né? Mas enfim, foi o fim de semana mais diferente, mais nefasto de toda a história da Fórmula 1, porque na sexta-feira você teve o acidente do Roland Ratzenberger. Exatamente. Aliás, desculpe, na sexta-feira você teve o acidente do Rubens Barrichello. Ah, esse eu não sabia. Na sexta-feira você teve o acidente do Rubens Barrichello, um acidente extremamente grave. O Rubinho quase morreu, o Senna foi um dos primeiros a chegar no local do acidente, socorreu, ajudou a socorrer, foi no hospital visitar o Rubinho. No sábado morreu Roland Ratzenberger. Exatamente. Entendeu? E o próprio Senna me contou que ele não tinha morrido na pista. Que ele não tinha morrido no hospital, mas sim na pista, que ele morreu na pista. Aquilo abalou ele pra tinha caramba. sido contado uma mentira, porque pela lei italiana, quando acontece o que eles chamam de sinistro, o evento tem que ser automaticamente suspenso. Então a corrida que vitimou Ayrton Senna não poderia ter sido realizada, porque o evento deveria ter sido suspenso. Se seguisse a lei... o Senna me contou isso. Se seguisse a lei, ele não teria morrido. O Senna me contou, olha, Sabrina, eu vou te contar, você não pode falar, eu respeitei isso. O Ratzenberger morreu na pista, não morreu no hospital, mas está sendo divulgado que morreu no hospital para possibilitar a realização do evento. O Senna não queria correr, estava muito abalado, porque ele se sentia sob pressão, pela falta de segurança dos carros da Fórmula 1 naquela época, pelo fato de ele ter lutado muito para ir para o Williams, e quando ele chega no Williams ele encontra um carro totalmente desequilibrado, e era difícil explicar para o público que o carro que no ano anterior tinha suspensão ativa e que nadava de braçada em relação aos concorrentes, era um carro pior que o do Schumacher, cuja Benetton estava burlando o regulamento. Estava burlando? Estava burlando, usava artifícios tecnológicos não permitidos pelo regulamento. E era difícil para ele poder explicar tudo isso. Então ele estava profundamente assim abalado, foi obrigado a fazer mudanças no carro, improvisadas, porque ele não se sentia bem no cockpit, ele não estava confortável, por uma reunião de fatores, e o fato é que o Senna quase desistiu de correr naquele fim de semana por todos esses elementos, né? Então, ele chega a falar com outros pilotos, faz alguma reunião? Ele chega a falar, eles chegam a se reunir, mas aí, por uma questão contratual, decidem correr.
Decide que tinham que correr. Então você tem aquela célebre imagem dele que está totalmente contrariado. E contrariado também porque ele tinha um carro inferior ao do rival. No braço ele conseguia as pole positions. Ele não tinha marcado um único ponto. Era a terceira corrida da temporada. Nas duas anteriores ele não tinha feito um único ponto. Que tinha sido no Brasil, em Aida, no Japão. Ele tinha sido pole position, mas tinha quebrado. Entendeu? Tinha tido um acidente e tinha parado, né? Não tinha marcado o ponto. E ele estava se sentindo sob pressão. Então ele tinha sido pole position mais uma vez, mas ele tinha ali no retrovisor Schumacher arrojado, com um carro que não respeitava o regulamento, e era difícil para ele falar sobre isso. Era muito difícil. Então, tem uma série de detalhes, eu não vou contar tudo, porque senão a gente não fala de outro assunto, né? Il a vécu en direct, derrière nous, derrière moi, l'accident de Ratzenberger, quand il s'est tué. En direct. C'est vrai que maintenant, c'est la mort en direct. Et je l'ai vu vivre ces moments comme, je crois, pas un spectateur, mais un homme extrêmement concerné. C'est-à-dire, il a été touché au plus profond de lui. Il devait monter dans la voiture. Je l'ai vu pâlir, je l'ai vu changer de visage, et je l'ai vu véritablement plus en état de monter dans la voiture. Il a renoncé à monter dans la voiture. Après, il a dîné avec ses amis brésiliens, il est venu à ma chambre vers 10 heures. On a bavardé vraiment pour 40 minutes du week-end, de la Formule 1, de la course de main, des avions, des choses comme ça, oui. Et c'était un homme vraiment assez relaxé. Le dîner avec ses amis brésiliens l'avait aidé beaucoup. Avant qu'il est parti du circuit, disons 7 heures, il était un peu tense. Hein? Mais après le dîner, il était OK, pas de problème. Nós vimos aí duas declarações de um homem de importância dentro da Fórmula 1. Acho que realmente esse ano estava transtornado. O primeiro foi o engenheiro representante da Renault junto ao Williams, e o segundo foi o Frank Williams. É impressionante como nessa hora não teve ninguém mais velho, mais experiente para falar com ele o seguinte: dane-se, aconteça o que acontecer, não corra, pague a multa, seja punido por corrida, aconteça o que acontecer, não vá correr. Mas não teria um para falar isso com ele. Quer dizer, os amigos foram no engenheiro representante da Williams, foram com o chefe da Williams e ele não teve apoio. Os amigos ele teve. Mas faltou alguém envolvido no processo falar com ele, não corra. Assuma o processo que vier, assuma a parte financeira que vier, mas não corra. Não teve ninguém para falar isso. Talvez se tivesse, ele não teria corrido, sofresse as consequências conforme o contrato, pagasse multa, enfim, e estaria vivo. Lots of pressures came to bear, I think, on Ayrton that weekend, and he was determined. He seemed very, very determined to not back off. Well, even more so, perhaps, after Roland's accident. He had an Austrian flag secreted in his oval, so he was planning to win the race and display in honour of Roland. Should he win the race? I didn't have any doubts about doing the race. I was there to do a job, and I had communication with my engineers, and they were saying, we'd like you to, just as a precaution, not to run with the power steering. So I turned the power steering off. They didn't know what had caused this accident. They had data, they had graphs, and they had stuff they were looking back at in the garage, but they didn't actually know what had happened. I was chief engineer of Benetton. Michael Schumacher was just behind him when he went off. First thing Michael said when he came in was, we discussed it, and I'm sure I know what caused it. I'm 99% sure, and I'm sure that it's difficult to other people to understand how sure I am, because so few people ever spent their lives in a wind tunnel and know
how unstable they can be and how bad they are if they're a bit too low. Então, por esses dois depoimentos, deixa a dúvida se realmente foi a barra de direção. Eu trabalhei numa empresa que soldava chassi de caminhão. Ou seja, o caminhão vem com 2 eixos. Tem caminhões que vêm com 2 eixos, colocava-se o terceiro eixo para o caminhão aguentar mais peso na caçamba, na carroceria, seja o que for. Para colocar esse terceiro eixo, tinha que alongar chassi. E eu via emendando o chassi através da solda. Eu falava, gente, como é que isso vai aguentar? Como é que isso não parte, isso não quebra? É absurda a solda. É algo realmente absurdo. Olha o depoimento de Damon Hill. A Williams tinha toda a telemetria. A Williams pediu para me desligar a direção hidráulica. Tudo indica que essa direção hidráulica falhou. Ele fez a curva para a esquerda, a direção não respondeu. Há quem diz também que o circuito era cheio de remendo, mas todo o circuito da Fórmula 1 naquela época tinha remendo. Até em Mônaco, era remendo para todo mundo. Tudo bem, possivelmente o carro de Senna estava mais baixo, conforme expliquei anteriormente. Ondulação na pista, toda pista tem ondulação. Então, é estranho, isso que Damon Hill falou é muito estranho. Aí depois vem o outro da equipe Benetton falando que Schumacher entende o que aconteceu. Ele estava na minha frente, eu sei o que aconteceu, eu tenho 90% de chance de entender, de saber realmente o que aconteceu. E ele não foi a público falar o que realmente aconteceu. Isso é óbvio que houve um cala-boca em geral. Roberto Cabrini, que é um dos melhores repórteres do país, ele vai até o fundo do mar para obter resposta. Ele não conseguiu a câmera que mostra o exato momento quando o carro bate no muro. Se vocês observarem, quando ele vai bater, quando ele está fazendo a curva, a câmera já corta para Schumacher. E depois só mostra uma outra câmera ele batendo. Aí o Cabrini foi questionar isso à FIA, não teve resposta, não conseguiu. É uma máfia. É realmente uma máfia. Ninguém quer falar assim, nenhum dos dirigentes quis falar sobre o assunto, quis apontar o dedo. O carro foi retido pela FIA, mas a Williams conseguiu rapidamente reaver o carro, mudou a telemetria. Ela retirou informações preciosas do carro, antes que a justiça colocasse a mão nesse carro. Então realmente é tudo muito complexo, é realmente tudo muito conturbado, é tudo um disse do me disse. Ninguém foi culpado, todo mundo absolvido, e realmente percebe-se que isso foi uma máfia. Não houve um julgamento justo, não houve um julgamento íntegro. A morte de Ayrton Senna, o capacete amarelo da última corrida. As imagens foram obtidas pelo repórter Roberto Cabrini. A causa do trauma cerebral trouxe primeiro a suspeita de que Senna teria batido a cabeça no muro e depois que tudo teria sido causado por uma das partes da suspensão da Williams. Só existiu uma maneira de eliminar todas as dúvidas: examinar o capacete de Ayrton Senna. Você vai ver agora as primeiras imagens exclusivas, inéditas e reveladoras do capacete do campeão. As marcas do forte impacto podem ser vistas em várias partes do capacete, mas sempre do lado direito, na parte superior, logo acima da viseira e na própria viseira. E esta é a prova de que o trauma cerebral realmente foi provocado por um dos braços da suspensão que perfurou a viseira do capacete de Senna. A perfuração tem 6 centímetros de comprimento e uma espessura de apenas 8 milímetros. Internamente, a perfuração tem apenas 4 centímetros. A ponta do braço da suspensão penetrou cerca de 2 centímetros na testa de Ayrton, logo acima do supercílio direito. O braço da suspensão agiu como se fosse uma lança. Segundo os peritos, um caso raro, uma terrível fatalidade. Adeus ao ídolo. Mas como é que o corpo dele veio da Europa aqui para o Brasil? O corpo dele foi trasladado em um MD-11 da Varig.
O esquife ocupou 3 fileiras de assento da classe executiva. No comando desse MD-11 estava o comandante Reginaldo Gomes Pinto e o primeiro oficial Nelson Lamartine, que fariam o voo RG 723 de Paris até São Paulo, e que provavelmente eles jamais esquecerão como esse voo foi provavelmente o mais triste da carreira deles. Na classe executiva, na área isolada onde estava o esquife, acompanhavam o corpo na viagem o sócio de cena, o Celso Lemos, a assessora de imprensa, a Beatriz Assunção, o narrador e amigo pessoal, Galvão Bueno, e o fisioterapeuta do piloto, o Joseph Leberer. O comissário de voo, João Carlos Moreno, da Varig, ele falou em entrevistas nessa época que o voo não estava muito cheio e os passageiros que eram para estar naquela área da classe executiva tinham sido realocados para a primeira classe para manter a privacidade dos acompanhantes. Os passageiros, em geral, tinham sido proibidos de passarem pela classe executiva, que ficou o tempo todo com as cortinas das divisórias fechadas. Uma lona envolvia o caixão com a bandeira do Brasil cobrindo tudo. Apesar da proibição, alguns passageiros tentavam ver o caixão pela fresta da cortina. E um passageiro até chegou a fotografar o local, mas ele não teve muito sucesso em manter esta imagem ou o filme da câmera dele, porque os tripulantes deram um jeito que a gente não sabe qual que foi. O comandante Reginaldo Gomes Pinto disse que os aviões com que ele cruzava sobre o Oceano Atlântico enviavam mensagens de pesar através da frequência livre de comunicação desses aviões em voo, além das mensagens do tráfego aéreo pelos países que o avião foi cruzando até chegar no oceano. Durante o voo, o sócio de cena informou que o piloto vestia um terno cinza, camisa branca e gravata cinza. O voo RG 723 durou 11 horas e 30 minutos desde a decolagem até o pouso aqui em São Paulo.